Os programas de reforma de casas sempre conquistaram fãs rapidamente, já que as pessoas adoram ver transformações que refletem seus sonhos. Com os gêmeos Drew e Jonathan Scott, do canal HGTV, não foi diferente, sendo um dos programas mais assistidos do canal. Mas, ao longo dos anos, algo inesperado aconteceu com Drew, deixando mais perguntas do que respostas, até mesmo para os próprios gêmeos. Então, o que realmente aconteceu com Drew Scott, dos irmãos à obra? Ao longo dos anos, os fãs se acostumaram a ver Drew e Jonathan nas telas enquanto eles faziam suas piadas bobas durante suas atividades no programa. O que muitos podem não saber ainda é como os irmãos conseguiram chegar ao ponto em que estão atualmente. Um vislumbre de suas vidas no início certamente ajudaria a esclarecer isso. A história de Drew Scott começa ao lado de seu irmão gêmeo idêntico, Jonathan, em Vancouver, Canadá, em 1978, onde nasceram do casal Jim e Joan Scott, que foram grandes influências na escolha de sua futura linha musical. Crescendo no mundo do entretenimento, o pai dos irmãos trabalhou como ator e dublê na indústria cinematográfica, até se aposentar para se dedicar à família. Assim, o caminho estava pavimentado para os irmãos, que tinham um mentor ao seu lado. Inicialmente, não parecia que eles iriam começar algo no ramo imobiliário. Sua história era bastante peculiar. Quem sabe, eles iniciaram sua jornada empreendedora aos 8 anos de idade, incentivados pelo pai a buscar novas oportunidades. Quando tinham 7 anos, os irmãos tinham algo para fazer e muitas vezes eram pagos para realizar tarefas domésticas importantes. Assim, aos 8 anos, começaram a fabricar cabides revestidos de nylon, que vendiam de porta em porta, até que um de seus clientes fez um grande pedido e a partir daí, uma chama se acendeu dentro deles, dando origem a um dos programas mais incríveis da história do HGTV e, posteriormente, a uma carreira promissora, muito antes de sua estreia na televisão. Drew, dos irmãos à obra, sempre se dedicou a realizar grandes feitos, começando por participar de diversas peças teatrais no ensino médio e até mesmo se tornar palhaço de festas, o que representava uma importante fonte de renda para eles na época. Inicialmente, Drew tentou seguir carreira no basquete, mas sofreu lesões que o fizeram repensar a ideia. Mal sabia ele que estava destinado a muito mais. Drew e seu irmão gêmeo, então, concentraram suas energias em desenvolver a primeira carreira de seu pai como artista. Então, quando adolescente, vimos Drew participar de algumas produções cinematográficas, como o filme de super-heróis Smallville, onde ele foi dublê de Tom Welling. E esse não foi o único filme em que ele apareceu. Ele também fez participações em Breaker High e Madison. Drew teve que dar uma pausa na atuação quando ele e seu irmão começaram a faculdade na Universidade de Calgary. No entanto, eles perceberam que precisavam ganhar a vida enquanto estudavam e, por isso, voltaram sua atenção para a vida real. Eles alugaram um imóvel, reformaram-no e o alugaram para outros estudantes. Esse foi o início de uma longa jornada. Logo começaram a reformar outros imóveis e a vendê-los com lucro, o que levou Drew a tirar sua própria licença de corretor de imóveis depois de algumas experiências desagradáveis com os corretores com quem trabalharam. Isso logo se transformou na Scott Real Estate Company, por volta de 2006. Drew percebeu que, inicialmente, haviam começado a carreira no ramo imobiliário apenas como uma forma de sobreviver, e tinham fundos suficientes para começar o que realmente amavam, que era ter uma carreira na indústria do entretenimento. Então ele deixou Jonathan encarregado de administrar a imobiliária e se mudou para Vancouver, onde começou a fazer aulas de atuação. Ao mesmo tempo, começou a construir a rede de contatos necessária para ter sucesso na área, mas, como se viu, logo se endividou e teve que agir rapidamente para salvar a situação. Consequentemente, ele abriu uma extensão da imobiliária Scott ali mesmo em Vancouver. Essa se tornou mais uma história de sucesso para os irmãos. Eles rapidamente provaram ser uma equipe formidável, com a personalidade extrovertida e as habilidades de negociação de Drew, complementando a experiência em design de Jonathan. O sucesso deles não se resumia apenas à venda de casas. Eles eram apaixonados por ajudar as pessoas a encontrar a casa dos seus sonhos. Mas Drew ainda estava muito determinado a alcançar o sucesso na televisão, o que os levou a fundar uma produtora em 2002, junto com seu irmão mais velho, J.D. Eles cofundaram uma produtora cinematográfica. Enquanto isso, em Calgary, Jonathan continuou administrando os negócios imobiliários da empresa chamada Davidian Production Group. Mais tarde, Drew percebeu o potencial de um reality show que combinasse a experiência deles em reformas com o charme
e o conhecimento imobiliário dele. Juntos, eles apresentaram a ideia para um programa, agora chamado Property Brothers, ao canal HGTV. Os produtores do programa eram da Cineflix e queriam um programa originalmente intitulado Realtor Idol, que seguiria o formato do American Idol, mas devido a algumas variáveis, o programa não foi produzido. Para que a ideia de um programa como Irmãos à Obra pudesse ser vista pela primeira vez, os produtores começaram a buscar algo com um toque mais acolhedor, dando origem à ideia da Casa dos Sonhos de Drew, onde ele faria dupla com outra atriz para continuar o programa. Mas em algum momento, Drew mencionou que tinha um irmão, Jonathan, que trabalhava na construção civil e já havia trilhado esse caminho com ele. Felizmente, eles aprovaram a ideia e o programa passou a se chamar Irmãos à Obra, Property Brothers, marcando o início de uma linda aventura que continua a encantar os fãs. Ao longo dos anos, os gêmeos ficaram grudados nas telas. Felizmente, o canal HGTV viu o potencial do conceito e decidiu produzir o programa. A estreia aconteceu em 2011 e foi um sucesso instantâneo. Irmãos à Obra acompanhava os gêmeos enquanto ajudavam famílias a comprar casas precisando de reformas, renová-las dentro de um orçamento e prazo apertados e, por fim, transformá-las em lares dos sonhos. O papel de Drew era crucial. Ele usava seu conhecimento do mercado imobiliário para encontrar as propriedades perfeitas que se encaixassem nas necessidades e orçamentos das famílias. Suas habilidades de negociação também eram muito úteis. Drew conseguiu os melhores negócios para seus clientes, mas seu verdadeiro trunfo era a capacidade de se conectar com as famílias. Ele entendia suas ansiedades e sonhos, tornando o processo de reforma menos estressante e mais agradável. O programa não se resumia a reconstruir casas antigas e deixá-las mais bonitas. O principal atrativo era a história que contavam, que girava em torno da realização dos sonhos das pessoas cujas casas foram transformadas. Na verdade, o formato do programa era geralmente... A série foi envolvente, acompanhamos a empolgação inicial de encontrar uma casa, os desafios da demolição e reforma e, finalmente, a revelação emocionante da Casa dos Sonhos finalizada. Não se tratava apenas de design, havia um forte elemento emocional que ressoou com os espectadores e, assim, Drew conseguiu realizar o sonho de sua vida, construir uma carreira na televisão. Embora não na área que talvez desejasse, ele ainda encontrou algo muito gratificante, como a carreira no mercado imobiliário que havia planejado inicialmente. Ser um meio de manter as coisas unidas. Enquanto eles perseguiam seus sonhos, se entrelaçaram com esse sonho. O programa original se tornou um grande sucesso e logo se tornou a base para outros spin-offs, mas a história logo encontraria um obstáculo, o que chocou as pessoas que se acostumaram a ver os irmãos juntos no programa. Mas antes de entrarmos nisso, vamos analisar o sucesso que Irmãos à Obra alcançou ao longo dos anos. O sucesso do programa original Irmãos à Obra levou a todo um império de programas com os gêmeos, incluindo spin-offs como Irmãos à Obra, Casa para Sempre, focado em ajudar famílias a reformar suas casas para melhor atender às suas necessidades em constante mudança, e Irmão contra Irmão, onde os gêmeos competiam amigavelmente, reformando propriedades separadas dentro de um orçamento e prazo definidos, se tornou um sucesso. Cada programa tinha seu charme único, mantendo os fãs sempre querendo mais. Drew e seu irmão até se aventuraram a ajudar celebridades com reformas em suas casas no programa Celebrity IOU. Outra jogada genial que fez do programa um enorme sucesso foi não apenas a participação dos irmãos no projeto, mas também a incorporação de outras figuras conhecidas por meio desse spin-off. Ver celebridades colocando a mão na massa ao lado dos irmãos à obra adicionou uma nova camada de entretenimento à mistura. A produtora deles, Scott Brothers Entertainment, continuou a produzir programas de sucesso, consolidando seu lugar no mundo da televisão de reformas residenciais. O programa foi ao ar. A 7ª temporada do programa foi um sucesso, mantendo o mesmo ritmo do início e atraindo cada vez mais público. A estreia aconteceu em setembro de 2019, mas Drew teve poucas aparições nos episódios seguintes, o que levou os fãs a especularem sobre desentendimentos entre os irmãos, que teriam resultado na saída de Drew do programa. Ninguém sabia o motivo, mas ainda em 2019, Drew revelou seus problemas de saúde e admitiu que estava sendo tratado pelos médicos. Para descobrir qual era o problema, o que havia começado como um sonho realizado para os irmãos
começou a parecer que ia desmoronar. Foi definitivamente um período difícil para a família, pois Drew não tinha certeza se a doença era fatal e eles tiveram que esperar por mais confirmações dos médicos. Diante dos desafios e problemas de saúde, foi um choque de realidade para os fãs, que perceberam que, apesar da vida aparentemente perfeita na TV, Drew enfrentava seus próprios desafios. A revelação em 2019 foi que ele vinha lutando contra uma doença misteriosa há mais de um ano. O ano foi um momento de reflexão, pois os fãs esperavam que ele melhorasse. Ele descreveu ter sentido sintomas semelhantes aos da gripe, problemas gastrointestinais e extrema sensibilidade ao calor. Dizia-se que ele era incapaz de realizar qualquer atividade extenuante e precisava ser medicado várias vezes ao dia. O medo aumentou à medida que a doença afetava sua vida e seu trabalho. Ele teve que fazer uma pausa nas filmagens e Jonathan carregou o programa nas costas por um tempo, mas nunca seria tão interessante quanto ter o programa ao seu lado. Com a chegada de 2 participantes ao programa, muitos começaram a prever o fim daquela que tinha sido uma jornada incrível. Foi então que Drew documentou seus problemas de saúde nas redes sociais, compartilhando sua frustração e medo. O mais curioso de toda a situação era que ninguém, nem mesmo os escoceses, tinha certeza do que estava acontecendo. Levou muito tempo para Drew receber um diagnóstico preciso. Inicialmente, os médicos tiveram dificuldades para identificar a causa de sua doença. Mais tarde, descobriu-se que Drew sofria de intoxicação por mercúrio. Com a revelação sobre a síndrome da fadiga crônica, ficou claro que, se nenhuma providência fosse tomada para remediar a situação, o resultado poderia ser fatal para Drew. Felizmente, por meio de uma combinação de exames e tratamentos, ele acabou se recuperando, mas a experiência deixou um impacto duradouro. O susto com a saúde de Drew destacou a importância de cuidar de si mesmo, tanto física quanto mentalmente. Ele se tornou um defensor do autocuidado e incentivou os espectadores a priorizarem sua saúde. Sua abertura sobre suas dificuldades teve grande repercussão. Com fãs que enfrentaram desafios semelhantes, Drew se recuperou completamente e pôde retornar ao programa, trazendo de volta o charme que tanto faltava. Esperamos que nunca mais precisemos nos preocupar com os irmãos dessa forma. Vida familiar e encontrar o amor. Agora vamos falar sobre a vida pessoal de Drew. Embora o programa se concentre principalmente em ajudar famílias a encontrar a casa dos seus sonhos, o próprio Drew encontrou o amor em 2010. Ele conheceu Linda Fan, uma investidora de capital de risco, em um bar em Los Angeles. A jornada de Scott não estaria completa sem mencionar sua amada esposa, Linda. Ao contrário do mundo imobiliário e de reformas em que Drew se destaca, Linda vem de uma origem diferente, mas a conexão entre eles prova que os opostos realmente se atraem. Tudo começou em 2010, na agitada cidade de Los Angeles. Drew, recém-saído do sucesso das primeiras filmagens de Irmãos à Obra, conheceu Linda em um bar. Diferentemente de muitos encontros em Hollywood, a conexão deles não foi impulsionada pela fama. Eles se uniram pelo amor compartilhado por viagens. Linda, uma investidora de capital de risco bem-sucedida, inicialmente não se sentia atraída pelos holofotes, mas apreciava a paixão e o entusiasmo de Drew pela vida. O relacionamento deles floresceu a partir de interesses em comum e respeito mútuo por suas carreiras. Drew, sempre um conquistador, certamente conquistou Linda com sua personalidade extrovertida, mas a inteligência e o espírito independente de Linda o mantiveram com os pés no chão. Eles construíram uma base sólida fundamentada em confiança, apoio e um senso de aventura compartilhado. Após 8 anos de namoro com Drew, eles sabiam que era hora de dar o próximo passo e, em 2018, se casaram em uma linda cerimônia na Itália. O evento, documentado no especial do TLC Drew e Linda Dizem Sim, foi uma celebração do amor deles, cercados por familiares e amigos. O especial ofereceu aos fãs um vislumbre de suas vidas privadas e da profunda conexão que compartilhavam. Em 2020, a história de amor deles deu outra guinada emocionante com a chegada do filho, Parker James Scott. A paternidade trouxe uma nova dimensão à vida de Drew, que continua conciliando sua agitada carreira com o
Os compromissos familiares e as redes sociais dele frequentemente nos dão vislumbres da vida feliz que compartilham. Linda abraça seu papel de mãe enquanto equilibra sua carreira de sucesso. Drew e Linda formam um verdadeiro casal poderoso. Ambos são incrivelmente bem-sucedidos em suas respectivas áreas e, ao mesmo tempo, apoiam os sonhos um do outro. Drew prospera no mundo do entretenimento e da reforma de casas, enquanto Linda se destaca no mundo das finanças. Suas carreiras contrastantes adicionam uma camada extra de interesse ao relacionamento, apesar de suas agendas lotadas. Priorizando momentos de qualidade juntos e compartilhando abertamente as alegrias e os desafios da paternidade, a jornada dos irmãos inspira os telespectadores a encontrar o amor e construir uma base sólida para uma vida familiar feliz. Superado o susto com a saúde, ele voltou a fazer o que ama, ajudar famílias a realizar o sonho da casa própria. O programa Irmãos à Obra continua sendo um grande sucesso e eles produzem conteúdo novo e envolvente constantemente. No final do ano passado, o canal HGTV anunciou novos programas que os irmãos apresentarão nas telas. Em 2024, a Scott Brothers Entertainment produzirá 2 programas para a nova temporada. Os 2 programas em cartaz contam com o apoio dos irmãos Scott, que ajudarão outros empreendedores a encontrar maneiras de maximizar seus investimentos de alto risco. Eles também apresentam Don't Hate Your House with Property Brothers, que ajudará pessoas frustradas com o estado de suas casas a revitalizá-las. Além disso, foi anunciado um novo episódio de Celebrity IOU, que promete ser imperdível. Mais envolvente que os outros, o primeiro episódio de Backed by the Bros está previsto para estrear no HGTV em 5 de junho e terá 10 episódios. Este programa é uma oportunidade para quem quer aproveitar a experiência dos irmãos no mercado imobiliário. Estamos ansiosos para assistir. Além da participação deles na tela, Drew e seu irmão Jonathan também têm outros interesses. Eles são multitalentosos e conseguiram manter suas vidas privadas enquanto se dedicam a tudo isso. Eles adoram o Drew, que também é apaixonado por sustentabilidade ambiental. Ele e Jonathan incorporam práticas sustentáveis em suas reformas sempre que possível, pois acreditam que casas bonitas também podem ser ecologicamente corretas. Olhando para o futuro, Drew não mostra sinais de desaceleração e continua a explorar novos empreendimentos na indústria do entretenimento. Ele também é um autor publicado, tendo coescrito vários livros com Jonathan sobre design e reforma de casas. Além de tudo isso, a Scott Brothers Entertainment também se tornou com um elenco de sucesso. A Scott Brothers Entertainment produz uma série de programas. Aqui estão alguns exemplos. House Hunter, Amazing Water Homes, um spin-off da popular série House Hunter, focado em famílias em busca da propriedade à beira-mar dos seus sonhos. The Great Give Back, with Melissa McCarthy and Jenna Perusic, com a atriz Melissa McCarthy e sua prima Jenna Perusic, ajudando famílias carentes com reformas em suas casas. E Trixie Motel, uma série em estilo documentário que acompanha a reforma de um motel histórico em Palm Springs, liderada por Drew e Jonathan Scott. A parceria com Mandy Renahan, onde a designer Mandy Renahan ajuda famílias que desejam vender suas casas e comprar uma nova. O Carro dos Sonhos de Drew, uma minissérie que acompanha a jornada de Drew para restaurar um carro clássico. Além dos novos programas que produzirão com o HTV para o programa Irmãos à Obra este ano, eles ainda têm outros projetos em andamento. A história de Drew Scott é inspiradora. Ele é um profissional talentoso, empreendedor, corretor de imóveis habilidoso, personalidade carismática da TV e marido e pai amoroso. Drew Scott mostrou aos telespectadores, através de seus desafios e sucessos, a importância de seguir seus sonhos, enfrentar os obstáculos da vida com uma atitude positiva e priorizar sua saúde e família. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Drew Scott. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se inspirado com sua história. Se você é fã dos Irmãos à Obra, curta e inscreva-se para mais conteúdo sobre o programa. Seus programas de reforma de casas favoritos. Até a próxima.